Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor continuem sendo derramadas em nossas vidas. Amém? É uma alegria nós podemos estar reunidos nesta casa de oração para mais um encontro, uma reunião, um culto de louvor, de adoração ao único Deus, digno de honra, de glórias e de adoração. E você é mais que convidada a estar conosco nessa próxima hora e meia, talvez 2 horas de louvor e adoração. Hoje é um dia de festa para esta igreja, um dia de festa para alguns irmãos queridos nossos, e você faz parte disso aqui também. Para iniciarmos, eu quero convidar você a baixar a sua fronte, fechar os seus olhos verdes, azuis, castanhos, e que o seu pensamento esteja somente em Deus neste momento, para entregar a Ele uma oferta agradável de louvor e adoração. Vamos orar? Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado, engrandecido, exaltado seja o Teu santo, santo, santo e excelso nome. Tu és digno de honras, de glórias, de adoração. Por isso nós aqui, como povo do Senhor, nos reunimos nesta igreja, nesta casa de oração, para louvar a Ti nesta noite, para bendizer o Teu santo nome, cantando hinos que exaltam a Ti, lendo a Tua palavra, Senhor, meditando nela também e ouvindo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Que o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, tanto físicos quanto ouvidos espirituais, estejam atentos para tudo o que irá acontecer aqui e que possamos sair renovados com o que virmos, com o que ouvirmos. Aqueles que porventura não estão aqui, estão a caminho, eu peço que o Senhor os traga em paz, em segurança, para juntos estar conosco também, louvando a Ti nesta noite. Obrigado a Deus por cada vida aqui presente. Obrigado por cada visitante, cada familiar que foi convidado a estar aqui conosco, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um, sobre cada família representada, e que todos sintam a sua presença santa neste lugar, nesta noite. Tudo isso, Senhor Deus, nós oramos, nós pedimos, nós clamamos a Ti, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, Seu Filho. Amém. Amém. Quero convidar você, meu querido, querida, a se colocar de pé dentro do possível, se você puder. Se você não puder, fique à vontade. Nós vamos fazer a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 3, dos versículos 13 ao 17. Se você não possui uma Bíblia em mãos, não se preocupe. Nós vamos colocar no nosso projetor aqui. E a versão que nós vamos usar é a NVI, a Nova Versão Internacional. Palavras podem ser diferentes daquela que você possui em mãos, mas o contexto é o mesmo, o sentido será o mesmo do qual você possui, tá ok? Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Versículo 17. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Palavra do Senhor. Que Ele se digne abençoar essa palavra na minha vida e na sua vida, querido irmão, querida irmã, nosso amigo e nossa amiga. Aqui o relato do batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deu o exemplo a todos nós. E nessa noite nós vamos ver 3 queridos irmãos também cumprindo este exemplo. E isso será uma alegria para todos nós. Você ainda vai ficar em pé? Nós vamos cantar o hino 112 do HCC, Hinário para o Culto Cristão. . 。 . 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
Vem Jesus habitar comigo. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz e desceste a este mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Número 112 do Inário para o culto cristão. Estamos aguardando aí. Não, este não é o 112. Esse é Vencendo Vem Jesus. Inário para o culto cristão. Tu deixaste, Jesus, o seu reino de luz e desceste a este mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma há lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma há lugar, ó, vem já. Segunda estrofe. Alegraram-se os céus com os santos de Deus, sim, por teres nascido, Jesus, vindo ao mundo trazer salvação ao que crer, na mensagem bendita da cruz. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma há lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma há lugar, ó, vem já. A terceira estrofe. Tu vieste, Senhor, revelar-nos amor, e te aprouve do mal nos salvar. Tu provaste do fel, sofrimento cruel, morte, enfim, te fizeram provar. A quarta estrofe e última. Outra vez tu virás, e por mim chamarás, rodeado dos anjos de Deus. Que alegria para mim, ao dizeres assim, um lugar te darei lá nos céus. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma há lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma há lugar, ó, vem já. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz e desceste a esse mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Alegraram-se os céus com os anjos de Deus, sim, por teres nascido, Jesus, vindo ao mundo trazer salvação ao que crê, mensagem bendita da cruz. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Tu vieste, Senhor, revelar-nos amor, e te aprouve do mal nos salvar. Tu provaste do fel, sofrimento cruel, morte quiseste provar. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeado dos anjos de Deus.
Que alegria pra mim ao dizeres assim: um lugar te darei, eu nos céus. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Muito bem, alguns avisos rápidos a você. A nossa igreja, ela se reúne todas as quartas-feiras, 8 horas da noite. Nós nos reunimos aqui para orar uns pelos outros. Se você tem alguma necessidade que você, pelas suas próprias forças, pela sua capacidade, pelos seus recursos, pelo seu conhecimento, você não consegue resolver, esta igreja, ela crê que existe um Deus que pode mudar, que pode fazer coisas novas, que pode renovar o seu ser, pode curar aquela doença que os médicos já disseram não. Quer um exemplo? Nossa irmã Marilene lá atrás, né? Câncer, tumor, e oração, lógico, fez o trabalho que tinha que fazer, né? Foi no médico, fez a operação, mas creu em Deus. E tá aí, ó. Irmã Sandra, Covid, ficou internada, entubada, quase foi. E nós oramos aqui. Ela passou pelo processo, foi atendida pelos médicos, ela fez o que era necessário nas condições humanas, e nós oramos. E ela está aqui, ó. E aí eu poderia dizer mais tantas e outras pessoas que são exemplo aqui. A oração faz diferença. Todas as quartas-feiras, se você sentir o desejo, esteja aqui conosco, 8 horas da noite, para orarmos uns pelos outros. 1 hora de encontro. Não mais que isso. Às vezes passa 10 minutos, às vezes a gente até termina 10 minutos mais cedo. O importante é nós orarmos uns pelos outros. Nós cantamos hinos de louvor e adoração a Deus, nós temos uma pequena meditação da palavra do Senhor, mas o mais importante, nós oramos uns pelos outros. No domingo pela manhã, 9h30 da manhã, todos os domingos, nós também nos reunimos aqui para estudar a palavra do Senhor. Nós chamamos de Escola Bíblica Dominical. Nesse momento nós temos uma classe única, então jovens, adultos, adolescentes estão participando da classe única, mas queremos dividir as classes em faixas etárias. Para isso é necessário que você esteja aqui. Então, todos os domingos, 9h30 da manhã, venha para cá para aprender um pouco da palavra do Senhor. Estamos estudando uma revista maravilhosa. A lição desta semana foi tão boa que ela precisou ser dividida em dois encontros. Domingo passado e esse domingo de manhã, nós fizemos uma lição, porque o assunto foi muito edificante e quem não veio, perdeu. Né? Então, fica aqui o convite para você também, 9h30 da manhã. E domingo, 7 horas da noite, um culto como esse que você está participando nesta noite, de louvor, de adoração, de alegria e também de mensagem do Senhor para cada um de nós. No segundo final de semana de outubro, a nossa igreja irmã, a primeira igreja batista em Dom José, Vila Dom José, eles estarão fazendo um encontro para homens e para mulheres, sexta, sábado e domingo. Então, se você quiser estar lá, esteja à vontade. Se quiser vir domingo aqui, a gente agradece, né? Porque vai ter encontro nos 2 dias, mas vai ser um encontro específico lá para homens, para mulheres, para casais. Tem um quadro, lá no quadro de avisos tem um folder falando sobre este encontro que acontecerá lá. Um outro aviso que eu preciso dar, nós vamos montar, a partir do domingo que vem, nós vamos ter uma cesta aqui para arrecadar alimentos.
para ajudar famílias da nossa igreja. Além da cesta que nós teremos aqui, nós temos os anúncios que fazemos nos nossos grupos de WhatsApp da igreja. Nós teremos uma lista com os materiais, com os produtos, com os alimentos que aqueles que sentiram o coração desejarem trazer. Por que nós vamos colocar uma lista lá? Para não correr o risco de todo mundo trazer sal. Porque aí fazer uma cesta básica de sal não dá certo, né? Ou todo mundo resolver trazer açúcar. Aí a gente entrega uma cesta de açúcar para um diabético. Não vai dar certo. Para não correr esse risco, a gente vai fazer uma listinha lá. Então você, por exemplo, você trouxe feijão. Vai ter lá um quadradinho para você com a caneta. Vai ter uma caneta lá, você vai riscar. Então já trouxe feijão. E aí alguém vai ver ali, poxa, precisa trazer sabão em pó. Eu vou trazer um sabão em pó para abençoar uma família. Então você vai poder fazer isso, tá? A partir de domingo que vem. Se você já quiser trazer na quarta-feira, fique à vontade. Traga e nós já vamos separar para abençoar algumas famílias. No final do nosso encontro hoje, nós teremos uma confraternização no salão social. Então todos vocês são convidados a estar conosco. Batista é assim mesmo. A gente celebra o Senhor e depois nós celebramos uns com os outros, com comes e bebes, tá bom? Então você é mais que convidado a estar conosco. Muito bem. Nós vamos cantar o hino 274 do cantor cristão. E agora é cantor cristão, hein? Agora sai, né? Coro Santo. E eu vou chamar aqui os nossos candidatos ao batismo. Pensaram que ia ser por último, né? Não, vai ser agora. Vem cá. Wesley, vem aqui, Gabriel, vem a Jéssica. Pastor Denis também. Vou ficar nesse degrau aqui porque eu fico mais ou menos na mesma altura. Muito bem. Gabriel, Wesley e a Jéssica, como diz o estatuto desta igreja batista e como é de praxe entre as igrejas batistas, eles passaram por uma leve avaliação, né? Nem deu para tremer, né? Uma avaliação hoje de manhã, fazendo a pública profissão de fé de cada um perante a igreja. E aí a igreja aprovou em assembleia que eles fossem levados ao batismo nesta noite. E eles vão fazer agora também a sua profissão pública de fé do que Jesus fez na vida deles. Quando eles estiverem lá em cima, no batistério, junto com o pastor Denis. Né? O pastor Denis, a gente incumbiu ele de fazer esse trabalho, não porque eu não queira me molhar, eu até gostaria de estar lá, né? Mas por duas questões. Eu não estou muito bem de saúde. Se você perceber, a minha voz está meio fanha. E além disso, o pastor Denis é aquele que conduziu esses irmãos nesta caminhada. Então eu acho que é digno que o pastor Denis faça o batismo deles. E eu tenho certeza que vai ser um prazer, né, pro pastor Denis fazer isso. Porque aí ia ter uma briga lá, né? Eu batizo a Jéssica, eu batizo... Para não ter briga, ele vai batizar os três sem problema lá em cima, tá bom? Enquanto eles sobem para se preparar, nós vamos cantar o hino 274 do cantor cristão. Se você quiser colocar-se em pé, fique à vontade.
Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, pois no mundo o filho mal voltou. Vede no caminho o bom pai abraçar esse filho que ele tanto amou. Glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, é que já se reconciliou. Alma revoltosa que submissa a Deus, convertida o mundo abandonou. Glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Oh, arrependidos hoje festejai, como os anjos fazem com fervor. E de pressurosos vós anunciai que se resgatou o pecador. Glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Amém. Vocês podem assentar-se, queridos, queridas. Enquanto eles se preparam lá, deixa eu dar uma palavra aqui, né? O que é o batismo? Nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Mas por que eles estão se batizando, né? Talvez você se pergunte. O batismo, para nós batistas, para a Igreja Batista, nós não somos Igreja Batista porque batizamos todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa olha no letreiro, né? É só entrar lá e tem batismo todo dia, né? Não. Tanto é que faz 5 anos que nós não batizamos alguém. Fazia muito tempo. Então por isso que é motivo de alegria para nós. Batismo, ele é um símbolo. Para nós batistas, ele simboliza externamente algo que aconteceu interiormente na pessoa que está sendo batizada. Nós entendemos que o batismo, ele não traz uma bênção, ele não é uma consagração, ele não traz poder para quem está descendo as águas. Eu já ouvi dizer assim, não, a pessoa ela foi batizada para lavar os pecados. Isso é um problema, né? Porque só o primeiro, então, é lavado dos pecados, porque aí o segundo já vai pegar o pecado do outro na piscina. Então não pode, né? Então não é lavagem de pecados. O batismo, ele simboliza a pessoa que morreu para o mundo e ressuscitou e nasceu de novo, uma nova criatura em Cristo Jesus, lavada e remida pelo sangue de Jesus. A água ali, ela representa o sangue de Jesus, lavando a pessoa. O fato dela ser deitada e depois retornar é um símbolo de que ela morreu e renasceu uma nova criatura. Isso não acontece no batismo. Isso aconteceu antes. Quando ela teve um encontro com Jesus, nós vamos falar um pouco sobre o que é este encontro nesta noite. Mas isso aconteceu primeiramente com esses 3 irmãos e com vários dos que aqui estão. E eles sentiram o desejo de cumprir uma ordenança de Jesus. Jesus deixou 2 ordenanças para a sua igreja. Primeira ordenança, batizar. É uma ordenança de Jesus. A segunda ordenança, celebrar a ceia, participar da ceia do Senhor. Hoje nós não teremos ceia, nós teremos no domingo que vem. Estes irmãos participarão da ceia do Senhor pela primeira vez. Esses são 2 ordenanças que Jesus deixou. Jesus deixou mandamentos também, né?
amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como você ama a si mesmo. Isso é um mandamento de Jesus. Mas ordem para a igreja, ele deixou o batismo e a celebração da ceia. E esses irmãos, então, irão cumprir esta primeira parte nesta noite, batizando, sendo levados às águas batismais. Nós vamos orar, clamando a Deus que abençoe este momento, que seja um momento marcante tanto para eles quanto para todos nós. Então eu convido você a baixar a sua fronte mais uma vez. Nós vamos orar a Deus. Pai nosso que estás no céu, louvado sejas o teu nome, Senhor. Nós agradecemos mais uma vez esta oportunidade de estar aqui presentes para celebrar o Senhor, louvar ao Deus Todo-Poderoso, agradecer a Ti, Senhor, por estas vidas que renderam-se aos Seus pés e que agora vão proferir isso com a sua boca, dizendo que só Jesus Cristo salva, que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que eles confiam em Jesus para as suas vidas. Ó Deus, obrigado por este momento. Abençoa a eles, assim também como pedimos que o Senhor venha abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Se quiserem tirar foto, pode tirar, viu? Fiquem à vontade. Som. Wesley, você crê que o Senhor Jesus continua sendo o Senhor da sua vida? Você confia nele como seu único e suficiente Salvador? Ó, que belos hinos cantam lá nos céus, pois no mundo o filho mal voltou. Vende no caminho, bom pai, abraçar esse filho que ele tanto amou. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Jéssica, você continua ainda crendo no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, que belos hinos Cantam lá nos céus, é que já se reconciliou. Alma revoltosa, submissa a Deus, convertida ao mundo abandonou. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Gabriel, você continua crendo no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Crê que ninguém tira isso de você? Sim, eu creio. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Glória a Deus. Vamos colocar em pé, queridos, queridas. Nós vamos cantar hinos de louvor, de adoração a Deus e agradecer o que Ele tem feito a cada um de nós. O Senhor é a luz do meu caminho, o Senhor salva o seu ungido, o Senhor guia os meus passos. A Ele me entreguei, nele confiarei. Ou, se você quiser bater suas palmas, fique à vontade. Se você quiser ajudar o baterista, ele vai agradecer também. E nós vamos louvar, adorar o nome do Senhor. Do Senhor, que guia os meus passos. A Ele eu me entreguei, nele confiarei. É Ele quem me abençoa e me guarda, e sobre mim levanta o seu rosto. Pois é dele que me vem a paz. A Ele eu me entreguei, nele confiarei. Amor, a fé no coração que do Senhor recebi, pois é dele que me vem a força. A Ele eu me entreguei, nele confiarei. Aleluia, oh, 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 aleluia, aleluia, oh, 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 a Ele eu me entreguei, nele confiarei. Ele quem me abençoa e me guarda, é Ele quem me abençoa e me guarda, e sobre mim levanta o seu rosto, pois é dele que me vem a paz. A Ele eu me entreguei, nele confiarei. Não temo mal, não temo mal que possa vir forçar, não há pra destruir o amor, a fé no coração que do Senhor recebi, pois é dele que me vem a paz. A Ele eu me entreguei, nele confiarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, a Ele eu me entreguei, nele confiarei. Aleluia, 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 aleluia. A Ele eu me entreguei, nele confiarei. A Ele eu me entreguei, nele confiarei. A Ele eu me entreguei, nele confiarei. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando com o cântico Quão Grande é o Meu Deus.
com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é. Por gerações ele é. O tempo está em suas mãos, Ele é o começo e o fim. começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. É o meu Deus, quão grande é o meu Deus, Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A igreja grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Amém. Quão grande esse é o nosso Deus. Você crê nisso que você acabou de cantar? Somente Ele é grande. Amém? Vamos continuar louvando o nosso Deus com o cântico Me Derramar.
seus dízimos, suas ofertas, pode estar ofertando durante esse cântico. Senhor, meu Deus, muito obrigado mais um dia aqui na Tua casa, em Tua presença, Senhor. Agradeço mais uma vez por esses jovens que estão aqui, Senhor, professando a Ti, somente a Ti, a único Deus e Salvador, Senhor, entregando sua vida perante a esses homens, a essas mulheres, mostrando que em Ti eles confiam, que só em Ti é o caminho, que
só a Ti é a salvação, que o Senhor é a luz do mundo. É isso que eles estão profetizando aqui, Senhor. Amém. Somente Ti, somente a Ti devemos render louvores e adoração. Peço aqui e agradeço por todos os dízimos e ofertas também que foram aqui ofertados, Senhor. Agradeço por cada um presente aqui, Senhor. Que cada palavra cantada e dita aqui nesse culto possa ir de encontro aos nossos corações. Amém, e que possamos espalhar a Tua palavra e esse amor por toda a nossa cidade, por todo esse país, por todo esse mundo, que é isso que precisamos, de amor, da Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos e queridas. Muito bem, vou chamar aqui novamente o pastor Denis. Já está diferente, né? E aí o pastor Denis vai entregar o certificado de batismo aos os três novos irmãos, 3 novos membros da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista em Parque Fernanda. Para se tornar membro de uma Igreja Batista, existem 3 caminhos para se tornar membro de uma Igreja Batista. A primeira é desta forma, batismo. A pessoa ela tem um encontro com Cristo Jesus e ela decide a se batizar e ela também decide tornar-se membro de uma igreja batista. Então, o batismo é um dos caminhos. O segundo caminho é alguém que já foi batizado em outra igreja, uma igreja batista, por exemplo, da mesma fé e ordem, ligada à Convenção Batista Brasileira, e esta pessoa, por exemplo, muda de cidade, e ela começa a frequentar uma igreja batista, e ela quer se tornar membro desta igreja. Ela se torna membro através de carta de transferência. Nós, através de uma assembleia, solicitamos para a igreja a qual a pessoa era membro, uma carta de transferência. Aí esta igreja, ela em uma assembleia, ela define se envia ou não a carta, nós recebemos esta carta, e aí também numa assembleia, nós apresentamos para a igreja dizendo que esta pessoa se torna membro da Igreja Batista. Mas aí, de repente, você é membro de uma outra igreja que não seja uma igreja batista. Você é de qualquer outra denominação e, de repente, deseja se tornar batista. Então, nós temos um outro processo, que é chamado por aclamação. Como é que funciona? É lógico, né? Você vem de outra igreja, aí não cai de paraquedas. Você vem, convive com a igreja. Não, eu quero me tornar membro da Igreja Batista. Nós temos uma classe chamada classe de integração. E aí nós falamos sobre as doutrinas, o que nós cremos, o que nós pregamos, o que nós ensinamos. E aí a pessoa diz assim, não, beleza, é isso mesmo que eu quero. Eu creio em tudo isso que vocês estão dizendo. Eu quero me tornar membro da igreja. Então nós trazemos o seu nome para uma assembleia. A assembleia, a reunião da igreja, né, ela diz se aceita ou não. E aí, a partir desse momento, sendo aceito por aclamação, nós fazemos isso por aclamação, nós votamos, e aí então você se torna membro da Igreja Batista. Então esses são os 3 meios ao qual você pode se tornar membro da Igreja Batista. No caso aqui, PIB em Parque Fernanda. Qualquer outra igreja batista associada à Convenção Batista Brasileira funciona da mesma forma, tá bom? Vou passar a palavra do pastor Denis. Ele vai entregar os 3 certificados de batismo aos nossos novos membros. E após isso, o Wesley, representando os... Eu olhei para o Gabriel e falei, Wesley. O Gabriel, representando os 3, ele vai ler o Pacto das Igrejas Batistas. Então, Gabriel Estevas. Cadê os fotógrafos? Cadê o... Wesley Augustus.
E cadê Jéssica? Só dar antes de passar a palavra pro Gabriel. Não, pode ficar aqui. Fica aqui. Interessante, né? Algumas pessoas acham que o Gabriel e o Wesley que são meus primos, né? Mas na verdade é a Jéssica que é minha prima. E assim, Jéssica é um testemunho vivo de que ela veio acompanhando a gente até o dia que Deus, assim, de estar aqui. Eu estou muito emocionado por isso, e principalmente esses meninos aqui, tá bom? Então eu vou passar a palavra para você, senão eu vou chorar mais aqui. Boa igreja. Tem sido o Pacto das Igrejas Batistas. Tem sido levado pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e batizado sob profissão de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e dessa congregação o seguinte pacto. Comprometemo-nos, auxiliados pelo Espírito Santo, a andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenâncias e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e coordenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos nossos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemos a ter cuidado um dos outros, a lembrarmos-nos um dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e delicadas no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz em todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando saímos dessa localidade para outra, nos unirmos a outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e do Espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Amém. E eu vou pedir para a igreja se colocar de pé e a gente vai, você que pode, vamos orar por esses três. A jornada cristã, eles já sabem que não é fácil e vamos orar por ele para que Deus assim continue firmando cada dia mais os pés deles ao lado de Jesus. Então, pode ficar aí. Vamos pôr as mãos sobre eles. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, colocamos agora e estendemos as mãos sobre a vida dos teus filhos, Senhor, que hoje não só comprometeu-se a estar mais firmados no Senhor, mas que tomou uma decisão ao lado de Ti, e que essa decisão, Senhor, envolve vários momentos da vida, e pedimos a Ti, como igreja, que o Senhor proteja-os do mal. Nos momentos difíceis, que o Senhor seja o seu consolo. Nos momentos de batalha, que o Senhor os dê força para guerrear. Nos momentos que faltarem forças, que eles leiam a Tua palavra e clamem ao Senhor em oração, buscando o consolo e o refúgio, que muitas vezes, Senhor, não é fácil. Em nome de Jesus, como igreja,
E ministramos também, Senhor, a bênção do Teu Santo Espírito, que o Senhor conceda dons especiais a eles, para que eles usem de maneira sábia na Tua casa, Pai. É isso que clamamos e interpretamos, Senhor, sobre a vida deles. É o que eu te peço agora, nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor. Podeis assentar. Muito bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 até o 40. Os irmãos, amigos e amigas podem ficar sentados mesmos, mas reverentes à palavra do Senhor. Hoje as crianças vão ficar por aqui mesmo, né? Normalmente nós temos esse momento nós temos uma classe dirigida para as crianças. Mas essa noite, como é uma noite de festa, nós vamos deixar as crianças aqui, não tem problema, tá? Criança é bênção. Então, se elas falarem um pouquinho mais alto, não tem problema. Você só não permita que a sua atenção não esteja na palavra do Senhor. As crianças são bênção do Senhor, elas podem falar, conversar sem problema nenhum, tá bom? Muito bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Palavra do Senhor. Que Ele se digne abençoar essa palavra na minha vida e na sua vida, querido irmão e querida irmã. Aqueles que tiveram um encontro com Cristo Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, cada um tem um testemunho a dar. Eu dei o testemunho hoje de manhã
assim como uma espécie de quebra-gelo, porque os nossos queridos aqui estão um pouquinho nervosos, né? Não, só o Gabriel que não, né? Mas estava assim nervoso, né? O Wesley deu até crise de soluço, tadinho, né? Faz parte, né? E aí eu dei o meu testemunho, pessoal. O testemunho de uma pessoa que teve esse encontro, ele tem que durar 2 minutos, mais ou menos. O meu testemunho, eu nasci num lar nominalmente católico, né? Era só nominal, porque na prática não era mesmo. E tanto é que meu pai era mais adepto ao espiritismo. E um dia eu estava assistindo um filme com a minha mãe. Eu tinha cerca de 6 anos de idade. Assistindo a esse filme, uma pessoa, um ator, morria no filme. E aí, com 6 anos de idade, caiu a ficha. Cair a ficha é coisa para velho, né? Você novo não sabe o que é isso. Caiu a ficha. Eu vou morrer um dia. 6 anos de idade. Eu não sei com quantos anos você teve essa percepção. A minha percepção foi com 6 anos. E aí eu cheguei para minha mãe com medo. Mãe, eu não quero morrer. O que eu faço para não morrer? A minha mãe, com todo o conhecimento teológico que ela tinha, ela disse, reza para Deus. Reza para Deus para você não morrer. Aí eu fui aprender, né, o Pai Nosso, fui aprender a Ave Maria, fui aprender a oração do anjo da guarda, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a mim confiou a piedade divina, me governe, me ilumine, amém. Eu fazia essas orações todo dia. Eu ia dormir, eu deitava na cama e fazia essas orações. E o medo de morrer continuava, né? Eu falei, poxa, mas e se eu fizer 2 vezes, né? Vou fazer a oração do Pai Nosso 2 vezes. E aí, 2 vezes. Não demorou muito, porque para eu estar fazendo 20 vezes cada uma. E o medo continuou. Isso vai para 10 anos de idade, 12 anos de idade. Com 16 anos de idade, um vizinho meu, nós estávamos batendo um papo à noite, na frente de casa, e aí ele havia se convertido a uma igreja evangélica, e aí na conversa, Deus entrou na conversa. E eu comecei a fazer algumas perguntas, e ele falou, pô, você se interessa sobre isso? Eu falei, me interessa, queria conhecer um pouco mais. Ele falou, espera aí. Ele foi para dentro de casa, voltou com um exemplar do Novo Testamento dos Gideões. Muita gente ganhou isso nas escolas. O Ministério de Gideões, eles visitam escolas, visitam fábricas, visitam hotéis, entregando um exemplar do Novo Testamento. No Novo Testamento também tem lá Provérbios e Salmos. E aí ele me entregou esse exemplar do Novo Testamento. Eu tenho guardado ele até hoje em casa. Já está surradinho, tadinho, mas está lá. E aí ele disse assim para mim, olha, pega esse livro e leia. Mas toda vez que você ler ele, antes de lê-lo, faça uma oração a Deus. Peça para que Ele abra o seu entendimento, para você compreender o que está escrito aqui. E assim foi. E eu comecei lá em Mateus, né? O Novo Testamento começa em Mateus. Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus, tal. Capítulo 3, como nós lemos no início do culto aqui, o batismo de Jesus. Capítulo 4, a tentação de... E assim foi. No capítulo 27, versículo 27. Jesus está sendo açoitado pelos soldados. E eu comecei a ler ali, e novamente a ficha caiu. Opa, peraí. Por que ele está sofrendo? Por que estão fazendo isso com Jesus? Ele não merece isso. Por que estão açoitando? Por que estão colocando uma coroa de espinhos na sua cabeça? Por que estão batendo no seu rosto? Por que estão cuspindo no seu rosto? E novamente a ficha caiu. É por mim que ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso por mim. Eu não preciso dizer a você que as lágrimas começaram a cair no meu rosto. Eu dobrei o meu joelho, eu estava no meu quarto, na minha infância, né? Eu tinha 16 anos. E eu fiz uma oração de entrega a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. É claro que o medo de morrer, ele sempre vai existir, porque é carne, né?
mas já não é o mesmo sentimento. Porque a partir daquele momento, eu tive uma outra esperança. A esperança de que se eu morresse, haveria algo muito melhor, muito maior me esperando. Porque Jesus havia preparado um lugar para mim. Eu continuei lendo, lógico, lendo até Apocalipse, e depois li os Salmos e li Provérbios. E essa era a única Bíblia que eu possuía. Então, eu li aquele livro dezenas de vezes. No Novo Testamento, muitos textos ao longo da minha história, eu aprendi de cor, de tanto lê-lo. Né? Até que lá em 1990, eu comprei a minha primeira Bíblia. E aí fui conhecer o Antigo Testamento. Antigo Testamento, querido irmão e querida irmã, que fala de Jesus. Pastor, mas Jesus o Novo Testamento não é a parte da Bíblia que fala do nascimento de Jesus em diante? Pois é. Só que o Antigo Testamento, existem mais de 300 profecias falando sobre o Messias esperado por Israel. O que é o Messias? Um ungido, um escolhido de Deus que viria para salvar o povo de Israel dos seus inimigos. E essas mais de 300 profecias, todas elas, quando você lê, você não tem como não aplicá-la em Jesus Cristo. O texto que nós lemos agora, Atos dos Apóstolos, é Novo Testamento. Só que na época, assim que Jesus morreu, ressuscitou, passou ainda alguns dias aqui na terra, ele subiu ao céu, a igreja começou a crescer em Jerusalém e depois ela foi se expandindo, tanto em Israel como na Europa. Eles não possuíam um Novo Testamento, como nós temos hoje. O que eles tinham era um Antigo Testamento. Eles liam o Antigo Testamento e pelas promessas do Messias no Antigo Testamento, é que eles falavam de que Jesus havia vindo. Olha, o Jesus que nós estamos pregando é esse que Isaías está falando. É esse que o rei Davi está falando no Salmo de número 8. É esse que nós encontramos em Jeremias, em Ezequiel e em toda a Bíblia. É esse que nós encontramos em Gênesis, quando está criando os céus e a terra. Os pregadores ali naquele início, eles usavam o Antigo Testamento. E havia um homem vindo de uma terra distante, um etíope, para louvar, adorar e bendizer o Deus de Israel. Ele vinha para Jerusalém para adorar a Deus lá no templo de Jerusalém. O templo ainda existia. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 da nossa era cristã. Ele vinha anualmente para adorar a Deus. Era um homem temente ao Deus dos israelitas, dos judeus. E ele possuía, olha só, um exemplar do livro de Isaías. Isso era algo incomum. Não era qualquer pessoa que possuía para si mesmo o exemplar das Escrituras. Era muito difícil. Provavelmente, ele, por ser um servo da rainha dos etíopes, ele conseguiu isso através de muito favor, de uma graça que a rainha tinha dado a ele. E ele estava lendo ali uma passagem do livro de Isaías. O livro de Isaías é maravilhoso. O livro de Isaías tem 60 capítulos, 66 capítulos. E a Bíblia tem 66 livros. Quando você lê cada capítulo de Isaías, é como se você lesse um resumo da Bíblia. Cada capítulo do livro de Isaías remete a algo, aos livros, os 66, da palavra do Senhor. Faça esse teste. Lógico, você vai ter que ler a Bíblia toda e depois ler Isaías, né? Lê a Bíblia toda, depois lê Isaías. Você vai encontrar
informações que remetem a esses livros. Detalhe, quando Isaías está escrevendo o seu livro, 700 anos antes de Jesus nascer. 700 anos antes de Jesus nascer. Talvez você já tenha ouvido aquela história, ou talvez até acredite nisso. Não. Foi um homem que escreveu a Bíblia. Impossível. Impossível. Gênesis foi escrito há 1440 anos antes de Jesus. E Apocalipse foi escrito mais ou menos 95 anos depois de Jesus. É impossível que um homem só pudesse escrever isso. Apesar da linguagem ser muito parecida, cerca de 40 homens diferentes fizeram essa transcrição. E todas elas inspirados por Deus, para que eu e você hoje tivéssemos acesso a essa palavra. Naquela época, no começo da era cristã, esse etíope, ele teve acesso ao livro de Isaías, um livro escrito 700 anos antes de Jesus, que falava sobre algo que aconteceria a um tal servo sofredor. É o que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 26. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura, versículo 32. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Não há como nós não lermos esse texto e não olharmos para Jesus. Isaías, cheio do Espírito Santo de Deus, ele, pela revelação divina, ele registra isso. E o eunuco, 700 anos depois, mais ou menos, está lendo esse texto e não está compreendendo de quem ele está falando. Será que é dele mesmo? Ou é de uma outra pessoa? Filipe era um diácono. Diácono é um servo. Alguém que serve a igreja. Ele havia sido escolhido com outros 6 para servir a igreja do Senhor em Jerusalém. E, através de revelação divina, ele é levado a encontrar este etíope. Esse etíope está lendo a palavra do Senhor, ele não compreende esta palavra, e Felipe é usado, então, para falar para ele quem era aquela pessoa a qual ele estava lendo. Então ele vai falar de Jesus. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele nasceu em Belém da Judéia, uma cidade a sudoeste de Jerusalém. É como se fosse Taboão da Serra, para você ter uma ideia. Então você tem São Paulo, tem Taboão da Serra, assim, é Belém. Jesus nasceu ali. E por que Jesus nasceu ali se ele era de Nazaré, a sua família era de Nazaré? Porque havia uma profecia bíblica para se cumprir. Porque o Messias, o descendente da linhagem de Davi, tinha que nascer na cidade de Davi. Jesus nasce em Belém, cidade de Davi. Ele nasce ali, ele fica um tempo naquela cidade com a família. A família vai para o Egito, porque o rei Herodes estava procurando a morte do novo rei. E aí, por algum tempo, ele fica ali. E depois eles voltam para o norte de Israel. Seria mais ou menos aqui como Pernambuco. Jesus vai com a sua família lá para Pernambuco. Vai para Nazaré, região de Cafarnaum, na Galileia. E ali ele cresce. Ele cresce como um carpinteiro, porque o seu pai terreno era carpinteiro. E essa era a prática comum. O filho seguia a profissão do pai. Ele cresce como um carpinteiro e quando completa 30 anos de idade, a maioridade em Israel nesta época não acontecia como nossos dias de hoje, com 18 anos. Acontecia com 30.
A pessoa tinha 29 anos, era de menor. 29 anos era de menor. Tem alguém aqui que tem 29 ou menos? Tem alguns, né, de 20, 23, né? Naquela época seria menor de idade. Hoje não, com 18 já é maior. Jesus era menor de idade para a sociedade civil em que ele vivia. Por que ele não começou o seu ministério aos 20 anos, aos 25? Para cumprir toda a justiça, como nós lemos lá em Mateus. Porque enquanto ele tinha até 29 anos, os seus pais eram responsáveis pelas ações dele. Quando ele completa 30 anos, ele passa a responder por si só. Então ele cumpre essa justiça. Ele vai se encontrar com João Batista lá no Rio Jordão. João Batista é primo dele. Detalhe, hein? Ele vai se encontrar com João Batista e vai se batizar, porque esta era a função de João Batista. Ele batizava as pessoas que se arrependiam dos seus pecados. Era uma prática normal. As pessoas se arrependiam dos seus pecados, encontravam-se com João Batista, e João, então, batizava elas como um simbolismo, dizendo para o mundo, olha, esta pessoa, ela se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados. Então, ela está aqui se lavando deles. Jesus, então, vai até ele, e João diz, não, opa, peraí, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos teus pés, e você vem para mim, eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus diz, convém que façamos toda a justiça, por agora. E Jesus então dá o exemplo, é batizado por João Batista, acontece algo maravilhoso lá, porque Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes nesse evento. O Espírito Santo desce na forma corpórea de uma pomba, e a voz de Deus é ouvida do céu. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Jesus então inicia o seu trabalho, ele escolhe 12 discípulos, ele começa a falar do reino de Deus, e as pessoas começam a buscá-lo, e ele começa a curar algumas pessoas, cura doentes, cura enfermos, cura cegos, surdos, mudos, ele ressuscita mortos. Tudo isso para mostrar que ele era o ungido de Deus, para mostrar que ele era o escolhido de Deus, para salvar o povo de Israel. Mas a sua maior mensagem não estava nas suas ações milagrosas, mas estava na sua palavra. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. O Senhor Jesus então prega este evangelho. Alguns dos seus discípulos que estão o seguindo, eles veem os feitos de Jesus. Não, esse cara é o cara, hein? Não é Roberto Carlos, não, é Jesus. Esse é o cara. Esse é o Messias, hein? Eu acho que é o Messias. Eu acho que é o ungido, é o escolhido de Deus, que veio para nos salvar, para nos livrar dos inimigos. A visão dos judeus era uma visão terrena, não era uma visão espiritual. Eles acreditavam que o Messias, ele viria como o rei Davi, um general, um líder dos exércitos de Israel, que iria combater, naquele momento, o Império Romano, destruir o Império Romano e novamente tomar posse da terra de Israel, como havia sido na época de Davi, na época de Salomão e os reis de Judá. Jesus não veio para lutar com espada, Jesus não veio para lutar com homens, Jesus veio para lutar com o maior inimigo dos homens. E o maior inimigo dos homens, querido irmão, querida irmã, amigo e amiga que nos ouve nesta noite. O maior inimigo nosso não é o outro. O maior inimigo nosso se chama Satanás, se chama diabo, se chama capiroto, se chama coisa ruim, se chama pé sujo e qualquer outro nome que é dado a ele. Ele é o inimigo do ser humano. Porque lá no início, em Gênesis, foi ele que assoprou na mulher e, consequentemente, no homem,
o desejo de ser igual a Deus. Colocou no coração deles o desejo de ser parecido com Deus no poder, não nas questões sentimentais, espirituais, cognitivas. Colocou no homem, na verdade, a separação do homem para com Deus. Porque Satanás é inimigo de Deus. E Satanás é inimigo do homem. E ao longo da história, ele tem tentado destruir o homem, a mulher, os casais, os filhos, as nossas famílias, as igrejas. Ou você acha que Satanás está feliz com o que aconteceu hoje? Satanás não está nada feliz. Está rangendo os dentes, ele e os seus anjos, por aquilo que foi feito nesta noite. Mas graças a Deus, que a igreja ainda está presente na terra, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, habitando em nós, fazendo a diferença neste mundo mau. Jesus veio a este mundo, querido amigo, querida amiga, para nos separar do inimigo nosso, para nos libertar da escravidão que esse inimigo nos punha, a escravidão do pecado. Desde Adão e Eva, o pecado faz parte da vida do ser humano, é o nosso DNA. Está ali dentro. Mas existe antídoto. Existe vacina. Vacina contra o pecado. E ela é retirada do sangue precioso de Jesus. Quando Jesus foi levado àquela cruz do Calvário, quando ele se deixou levar como um cordeiro mudo é levado ao matadouro, como nós lemos aqui, ele foi levado àquela cruz, ele se deixou levar ali naquela cruz. Ele foi atacado pelos homens, ele foi menosprezado pelos líderes religiosos da sua época. Ele foi colocado naquela cruz, pregado naquela cruz. Aquela visão, querido e querida, que nós temos de um Jesus com um pedacinho de pano escondendo as suas partes íntimas, aquilo foi criado por uma questão de pudor. Nós não vamos ficar mostrando Jesus nu, não é? Mas não era assim que era crucificada uma pessoa. Porque a crucificação, ela tinha peso físico, a pessoa sofria. A pessoa era pregada, os cravos no seu punho ou na sua mão fazia com que o sangue vazasse. Normalmente era no punho, porque precisava suportar o peso da pessoa. Se fosse só na palma da mão, a mão rasgava, a pessoa caía ali. Normalmente era no punho, para dar sustentação. E é lógico, né? Cortou o punho, cortou a veia de pulsação, você vai morrer. A pessoa era colocada numa posição em que o peso do seu corpo fazia com que os seus pulmões, eles iam apertando, e a pessoa perdia a respiração. E aí chegava um momento que ela não aguentava mais, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que apoiar os seus pés, que também estavam presos por um grande cravo, e aí ela fazia um grande esforço para levantar-se. Imagine a dor nos pés, imagine a dor nas mãos, imagine a dor no pulmão, e sangue escorrendo. A pessoa, além do sofrimento físico, ela tinha um sofrimento psicológico. As pessoas passavam ali, o relato você pode ler tanto em Mateus, quanto em Marcos e quanto em Lucas, ou em João também, nos 4 evangelhos. As pessoas passavam e balançavam a sua cabeça, dizendo assim: você não disse que destruía o templo e em 3 dias reconstruía? Desce dessa cruz e nós vamos acreditar em você. E outras pessoas passavam: você não curou doentes? Você não curou enfermos? Cure-se a si mesmo. E assim as pessoas jogavam no rosto de Jesus. O sofrimento era psicológico. O sofrimento também era emocional.
Jesus está preso numa cruz, mãos estendidas. Ele está sem nenhuma roupa. Não havia um paninho cobrindo as suas partes íntimas. Sofrimento de vergonha. As pessoas vendo Jesus nu ali. A mãe de Jesus estava próxima. As mulheres não ficavam muito próximas, ficavam a uma certa distância. Não era permitido as mulheres ficarem tão próximas. Só os homens ficavam. Ao lado dele, 2 ladrões. O nosso Senhor e Salvador sofreu tudo isso. Foi colocado ali por amor a mim e a você. Mesmo eu e você não sendo merecedores desse grande amor. Era para eu e você estarmos no lugar dele. Eu costumo usar a brincadeira, né, de que quando você vai comprar um sapato, um tênis, uma sandália, você vai na loja e diz para o vendedor, olha, gostei daquela sandália. Tem aí número 36? Estou sendo bonzinho com você, né? Você vai comprar um tênis, tem o número 42? Se houvesse uma loja de cruzes, teria uma cruz específica para mim e para você. Número 1, número 2, número 3, número 42. Me vê uma cruz 42, por favor. Mas para Jesus não tinha. Jesus estava lá sem pecado, sem erro, sem falha, mas ele estava lá por amor a mim e a você. Morrer no meu e no seu lugar. É isso que Filipe está pregando para o etíope. É isso que Filipe está falando para aquele homem. Ele está falando de quem? Dele mesmo ou de outro? Não, ele está falando de Jesus. E ele conta então, desde Isaías até os acontecimentos da subida de Jesus aos céus. O que ele tinha feito, o que ele veio fazer e o que esperava acontecer no futuro. O etíope, então, ouvindo tudo isso, ouvindo toda a história, ele compreende que Jesus morreu também por ele. Jesus não morreu só para os judeus. Jesus morreu para os judeus. Jesus morreu para os gentios. Jesus morreu para todos nós, porque todos nós necessitamos da graça de Deus. Ele explica isso para o etíope compreende esta verdade e pergunta para Filipe, ora, nós estamos passando por aqui e tem água aqui, provavelmente um rio. Deveria ter algum rio ali onde eles estavam passando. E ele pergunta para Filipe, o que me impede de ser batizado? E Filipe responde, se você crê, não tem impedimento nenhum. Então, o etíope manda parar a carruagem, os dois descem para a água, como o pastor Denis fez. Ao invés de descer, subiu, não é? O nosso rio está mais alto. Subiu até ali e fez uma profissão de fé para com o Wesley, para com a Jéssica, para com o Gabriel. Vocês creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Nós temos crido em Jesus Cristo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos batizo. E assim eles foram batizados. Aquele etíope também foi batizado. O batismo, querido amigo, querida irmã, ele é um acontecimento que aparece em nossas vidas após o crer em Jesus. A Igreja Batista, ela não batiza crianças. Poxa, mas está escrito lá, Igreja Batista, devia batizar, né? Não. A Igreja Batista, ela tem esse nome porque ela é originária de um movimento chamado Anabatista. Isso antes da Reforma Protestante. Os anabatistas, eles eram contrários à doutrina de que crianças, para serem inseridas na igreja, precisavam ser batizadas. Essa doutrina, infelizmente, ela foi pregada de uma forma tão errada que, com o passar do tempo, as pessoas começaram a ensinar entre elas o seguinte, ó, se você não batizar a criança, ela morre pagã, ela vai para o limbo. A Bíblia não ensina, né? Mas
esse ensino, ele passou a fazer parte da tradição da igreja. Os anabatistas, eles eram contrários a isso. Não, mas peraí. O etíope, ele ouviu a mensagem, ele creu em Jesus e depois foi batizado. Assim aconteceram com todos os que creram em Jesus. Porque o batismo, ele vem depois do crer. É necessário que eu e você creiamos que Jesus veio a este mundo, que ele sofreu o que sofreu, por amor a mim e a você, que ele morreu na cruz do Calvário, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele está assentado à destra de Deus Pai, reinando, soberano, que um dia voltará. É sempre bom nós lembrarmos disso. Jesus prometeu que vai voltar. Ele não disse quando, mas vai voltar. Ah, mas já são 2000 anos, né? Está demorando. Não importa. 1000 anos é como um dia para Deus. Assim como um dia é como 1000 anos para Deus. Deus não está preso ao tempo. Eu e você estamos. A humanidade está presa ao tempo. Deus é criador do tempo. Ele prometeu que um dia vai voltar. E ele vai levar a sua igreja para com ele, para viver eternamente com ele. Esse etíope vai estar lá. Um daqueles 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus vai estar lá. O texto, na crucificação de Jesus, diz que um dos ladrões começou a praguejar. Ah, se você é mesmo esse tal aí de Messias, desce aí da cruz, salva você e salva nós também. Aí o outro ladrão diz assim: você não sabe o que está falando. Eu e você merecemos. Estamos aqui porque os nossos feitos nos trouxeram aqui. Mas ele não fez nada. Aquele homem conhecia Jesus. Ele era um ladrão. Ele era um marginal. Mas ele sabia quem era Jesus. E então ele se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele: eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não estava lá com Jesus no paraíso só naquele dia. Ele está até hoje e estará eternamente. Porque ele creu em Jesus. E o detalhe interessante do ladrão na cruz. Jesus não saiu da cruz e pegou aquele ladrão e tirou ele da cruz e levou para o Rio Jordão para batizar, né? Isso é uma prova de que o batismo não traz salvação para nós. A salvação vem através da crença, da fé. Crer em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O batizar, quando possível, é uma profissão de fé. Eu estou dizendo ao mundo: eu morri para Cristo e nasci uma nova criatura. E eu quero dizer ao mundo que quando Jesus voltar, eu estarei com ele. Estarei com aquele etíope que não era judeu, mas creu em Jesus. Eu estarei com aquele ladrão que provavelmente era um judeu, mas que se arrependeu na cruz do Calvário e está vivendo com Jesus Cristo eternamente. Eu também quero viver eternamente com Jesus Cristo. Talvez seja esse o seu desejo. Eu quero viver eternamente com Jesus, mas eu não sei como fazer. Eu posso te dizer como fazer. Em primeiro lugar, querido e querida, você tem que compreender que Jesus Cristo é real. Tem gente que acha que Jesus não é real, é a história da carochinha. 1/3 da população mundial é cristã. Os discípulos de Jesus, todos eles morreram martirizados. Até mesmo João, o evangelista João, que morreu preso na ilha de Patmos, a sua prisão também era um martírio. Não pense que ele sofreu menos por isso. Pedro foi, diz a lenda, ou a tradição, que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como seu mestre.
Tiago, irmão de João, teve a cabeça cortada. Paulo também teve a cabeça cortada. Alguns outros foram queimados em praça pública. Outros foram amarrados em cavalos e arrastados nas ruas cheias de pedregulho e tiveram o seu corpo dilacerado. Antes de acontecer isso, as pessoas que faziam isso com eles perguntavam: negue a Jesus e você está livre disso. E eles não negaram. Se eles não negaram até a morte, é porque era real, era verdadeiro. Tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles pregaram e tudo aquilo que está registrado aqui para nós hoje é verdade. Jesus veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai e quer que eu e você estejamos na glória juntamente com ele para todos sempre. O que eu preciso fazer? Você precisa compreender essa verdade, aceitar esta verdade. Você precisa compreender que pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos, você não vai alcançar o céu. Não, mas e se eu fizer boas obras? Não é boas obras que vai te levar lá. Não, mas se eu ajudar os pobres, não vai chegar lá. É crer em Cristo Jesus. Por quê? Porque é um presente de Deus. É Deus dando um presente imerecido a mim e a você. Nós não merecíamos, mas Ele está dando gratuitamente este presente que custou caro. Custou o seu filho na cruz do Calvário. Você precisa crer e você precisa dizer a Jesus: Senhor, vem habitar comigo, como nós cantamos nessa noite. No meu coração há lugar, ó vem já, vem Jesus habitar comigo. Em mim, em minha alma há lugar, ó vem já. A partir do momento que você faz uma oração verdadeira, de entrega pessoal a Jesus, Ele passa a habitar em você. E você passa a ter certeza que se morrer hoje, vai abrir os seus olhos na glória ao lado de Jesus. Eu quero orar com você. Quero que você abaixe sua fronte, feche seus olhos, todos nós aqui. E talvez você tenha sido impactado com o que viu e ouviu e compreendeu as verdades. Compreendeu aquilo que nós dissemos nesta noite. Você compreendeu pelas músicas que foram cantadas, pelo próprio batismo, de que Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar o meu e o seu pecado, o pecado que eu e você tínhamos para com Deus. E nesta noite você está dizendo: pastor, ore por mim, porque eu quero me ver livre do pecado que me separa de Deus. Eu quero que Jesus venha habitar no meu coração e transforme a minha vida a partir de hoje. Você precisa fazer uma oração mais ou menos assim: Senhor Deus, nesta noite eu compreendi pela mensagem, pela Tua palavra, pelas músicas, por tudo que vi, por tudo que eu vi, que o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou, Ele vive eternamente ao Teu lado, para que eu pudesse ter vida, vida eterna, crendo em Ti. Eu estou dizendo nesta noite, eu creio em Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Estou pedindo a Ti, Jesus, venha habitar no meu coração, venha transformar o meu ser, venha me renovar, que eu seja conhecida por Ti, uma nova criatura, em nome de Jesus. Ainda de cabeça baixa, de olhos fechados, se você fez esta oração, você nunca havia feito esta oração de entrega pessoal da sua vida a Jesus, e está dizendo: esta noite estou entregando a minha vida a Jesus. Eu quero me alegrar com você e orar por sua vida. Você não vai precisar fazer nada mais, além do que levantar a sua mão dizendo: eu estou entregando minha vida a Jesus hoje. Alguém está fazendo isso nesta noite? Tenha vergonha não, ninguém está olhando para você, e eu não vou fazer nada além de orar por você.
Você está entregando sua vida a Jesus? Diga, pastor, ore por mim. Estou entregando a minha vida a Jesus. Alguém está levantando sua mão? Amém, estou vendo sua mão. Estou vendo aí também sua mãozinha. Muito bem. Mais alguém está levantando a sua mão? Você não precisa fazer mais nada do que levantar a sua mão e dizer assim, Jesus, habita no meu coração. Renova o meu ser. Faça-me uma nova criatura. Que eu, a partir de hoje, possa louvar, adorar, servir a Ti e Tu habitares no meu coração. Alguém mais? Amém. Pode abaixar suas mãos, eu já vi. Pai nosso que estás no céu, obrigado por estas vidas. Estas vidas que se entregam a Ti nesta noite. Compreenderam a mensagem, Senhor Deus, por mais simples que ela possa ser, de que o Senhor é Rei, que o Senhor é merecedor de honras, de glória, de adoração. Que o Senhor permitiu que o Seu Filho Jesus morresse na cruz do Calvário por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida abundante. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos fazer conhecida esta verdade. E obrigado, Senhor Deus, porque a salvação se fez presente na Tua casa nesta noite. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Você que levantou a sua mão, você não precisa se levantar, não precisa fazer nada. Ao final desse nosso encontro, venha bater um papo com o pastor Denis, tá? Eu e o pastor Denis temos uma palavra de ânimo para você, tá bom? Muito bem. Vou chamar aqui o nosso Ministério de Louvor. Vamos cantar mais uma música e nós vamos finalizar o nosso encontro, que já está bem adiantado, né? 9 horas. Alô, som. Se você pudesse colocar de pé novamente. E uma forma de demonstrar a nossa união. No meio da pandemia aí nós ficamos afastados. Ficamos com a igreja fechada um bom tempo. Os nossos encontros eram virtuais. Aí nós retornamos, todo mundo de máscara. Tínhamos menos bancos aqui, né, as pessoas distantes umas das outras. E aí a gente nem se cumprimentava, né? Mas isso já está melhorando. E uma forma de demonstrar a nossa união nessa noite, dê a mão quem está ao seu lado aí. Nós vamos fazer uma corrente e vamos cantar: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado,
Recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Eu declaro a paz de Cristo. eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Agradecemos, Senhor Deus, a união com a tua igreja. Agradecemos a união com os irmãos e agradecemos a união contigo. Ó Deus, obrigado por tudo que vimos e ouvimos nessa noite. E ao final deste encontro, pedimos que o Senhor nos leve em paz e em segurança. Abençoa, Senhor Deus, o momento de confraternização que teremos em nosso salão social, que o pão que nós iremos participar possa estar em nossas mesas todos os dias de nossas vidas, que não falte aos nossos lares e que o Senhor mesmo venha suprir nossas necessidades, tanto físicas, quanto materiais, quanto espirituais. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces, as preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo agora e para sempre. Com alegria dizemos amém. 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 Se você puder dar um abraço a quem está ao seu lado, nós estamos finalizando o nosso encontro. Vamos nos encontrar lá embaixo para também termos confraternização. Ótima semana para você.